Eu sou Silvana Araújo. Sejam muito bem-vindos ao programa Empreendedorismo e Negócios, um programa voltado aos empreendedores e empresários da cidade que fazem e geram negócios em toda a cidade de Guarulhos. Mais uma ação da ACE para levar conteúdo e entrega de valores aos seus associados para toda a cidade. Este programa tem apoio e patrocínio das empresas Omie, Sistema de Gestão, Tony Cabeleireiros e Equipe, Controller Administradora de Condomínios e Controller e Oráculos Contabilidade. E nesta edição de estreia, estou com muito orgulho de estar recebendo aqui uma pessoa muito conhecida da cidade, ele que é um empreendedor nato, empresário do ramo supermercadista, já foi diretor da APAS, né, para quem sabe, é a Associação Paulista de Supermercados, aqui da Distrital de Guarulhos, CEO do grupo Supermercado X, gera atualmente 2.500 empregos diretos, mais de 1.000 empregos indiretos na cidade e atualmente ele é presidente da ACE Guarulhos. Com vocês, nosso querido Silvio Alves. Obrigado pelo convite, parabéns Silvana por esse programa maravilhoso, parabéns pela iniciativa do programa Empreendedorismo e Negócios. É muito válido essa iniciativa, entendo que os empresários, principalmente aqueles que estão iniciando ou até mesmo aqueles que querem cada vez mais aprender um pouquinho mais sobre negócios, essa oportunidade, Silvana, que você, a Associação Comercial, todo o time trazendo aí para esse mundo empreendedorismo, esse mundo fantástico, a qual a gente mergulha, né? A gente tanto ama, né? Que é empreender. Então agora mais essa oportunidade, me sinto honrado em poder fazer a abertura desse programa junto com você. Tenho certeza que será um grande sucesso, porque os empreendedores estão muito preocupados, né? E carentes desses tipos de informações. Então, parabéns ao programa Empreendedorismo de Negócios, parabéns a você, Silvana, pela iniciativa e parabéns para todo o time da Associação Comercial. Silvio, eu que agradeço, eu já conheço a sua história, né? Tenho o prazer de estar acompanhando e a nossa ideia aqui é poder levar aos empreendedores, aos empresários um pouco da história de cada empresário de sucesso, né? Como é que foi para chegar até onde você chegou? Quais foram os dissabores, as dificuldades? Contar um pouquinho da sua história pessoal, mas principalmente a história de empreendedorismo, né? Contar a história do Supermercado X, como ele começou e aonde ele está, né? Os números são bem impactantes quando a gente fala de mais de 3.500 empregos na cidade. É um número que gera muita renda, né? Fomenta muito a cidade, e isso é uma coisa bastante expressiva. Então, eu queria aqui, a ideia do programa é transmitir para as pessoas que empreendem as dificuldades, o pulo do gato, onde foi que deu aquela diferencial que mudou tudo na sua vida empreendedora. E eu queria saber de você, né, na verdade, aqui, da onde surgiu que você iria enveredar para empreendedorismo? Eu vou abrir o meu negócio. E por que esse negócio seria o ramo alimentício, seria um supermercado? Porque a gente sabe, né, que é um segmento perecível, então tem um alto índice de prejuízo se você não for bem calculado, né? Conta um pouquinho pra gente. Bacana. Olha só, hoje, como você já anunciou aí, já fez, né, a explanação do grupo hoje, do Supermercado X, e aí, é óbvio que não nasceu assim, nunca foi assim, né? Pelo contrário, né? Tudo se iniciou muito pequeno, né? E na década aí de 1990, quando eu parti para o ramo de querer empreender, né? Querer ter o seu próprio negócio. Então, iniciando, né? Começando lá atrás, Silvana, eu sou filho de pai e mãe nordestino, sou o caçula de 4 irmãos e meu pai e minha mãe, né, chegaram do Pernambuco
aqui em Guarulhos em 1972, exatamente o ano que eu nasci. Portanto, eu vim bebê de colo, né? Ainda mamava no peito ainda, né? Então, quer dizer, eu sou um guarulhense que nasceu no Pernambuco, né? Guarulhense nordestino. Guarulhense nordestino, né? Corre aqui nas veias o sangue nordestino. Então, aos meus 16 anos, Silvana, eu decidi empreender. Então, praticamente, né, o meu primeiro emprego oficial, né, já foi como empresário. Ah, já foi? Olha só que interessante. A minha mãe, ela sempre teve a veia empreendedora. Mas, tadinha, ela não teve a oportunidade, não teve condições efetivamente de ter o seu próprio negócio, de ter o seu CNPJ. Mas ela sempre teve um viés para vendas. E o desejo da minha mãe era de que um dos filhos fosse, né, comerciante, tivesse o seu próprio negócio, e sobrou para mim como caçula. Então, com 16 anos, eu falei para minha mãe, né, e para o meu pai que eu queria ter o meu próprio negócio. Daí, meu pai e a minha mãe prontamente me conduziram até o cartório e nós fizemos a emancipação para que eu pudesse ter o primeiro CNPJ, né? E assim aconteceu de ter uma oportunidade na hora de escolher os negócios. Minha mãe, ela queria optar por uma banca de jornal. A banca de jornal? Uma banca de jornal. E uma banca de jornal naquela época era um negócio assim que tinha tudo para ter uma rentabilidade boa, porque banca de jornal, né, é da nossa época, né? Se é que eu posso dizer mais, assim, né? E então tudo era impresso, o jornal era vendido, o jornal não era gratuito. Inclusive eu fui jornaleiro também, né? Porque antes de empreender, já muito pequeno, muito criança, eu já dava meus pulos, porque tínhamos que ajudar na renda, né? Para poder sobreviver. Seu pai já tinha algum tipo de comércio antes da ideia da banca de jornal? Não, meu pai era porteiro, né? Meu pai era porteiro, meu pai era vigilante, né? E minha mãe era auxiliar de limpeza. Então, assim, nós tínhamos realmente um desafio muito grande para pôr comida em casa. Então, nós todos, né, eu e meus 3 irmãos, comigo são 4, eles foram trabalhar CLT, né, e eu fui empreender, né. E nessa escolha aí das atividades, nós não conseguimos comprar a banca de jornal porque o investimento era alto. E aí eu ficava ali procurando nos classificados, né? E aí naquela época tinha o jornal Primeira Mão, né? Me lembro. Ficava procurando, anúncios, né? Os anúncios e tal. E achei uma mercearia, né? Um mini mercado no Jardim Santa Mena, aqui em Guarulhos. E aí fomos lá, né? E a pessoa aceitou vender o fundo de comércio parcelado. Daí Vocês já tinham esse dinheiro guardado? Olha só que interessante. Naquela época, nós tínhamos muito pouco dinheiro para investir, mas tinha uma vontade muito grande de empreender. Geralmente as histórias de sucesso começam assim, né? A pessoa faz com a coragem, mas não tem o total do capital. Não, né? E aí, olha que interessante. Pedi dinheiro emprestado, fui atrás de parente, para conseguir unir ali, arrecadar o valor da entrada. O que salvou a gente é que naquela época nós tínhamos uma linha telefônica em casa, né? E a linha telefônica naquela época valia muito, né? É verdade. Então nós vendemos a linha telefônica, nós juntamos a economia, também consegui um pouquinho de dinheiro emprestado, né? E tinha um carrinho, talvez um Fusca, né? Que era o carro da família, nós vendemos também. Então todo mundo apoiou. E eu comprei ali aquele negócio e entrei com a cara e a coragem. Nessa que eu iniciei o negócio, o meu irmão do meio falou assim, eu vou com você. Eu falei, mas você está trabalhando, né? Ele falou assim, não, eu vou tentar pedir para a empresa me dispensar, fazer um acordo, ou eu peço a conta e vou com você. Eu falei, então tá bom, então vamos nessa, né? E aí esse irmão do meio
em poucas semanas ele resolveu a questão lá. No início a minha irmã me ajudou, minha mãe me ajudou ali e tal. Mas entrei com a cara e a coragem, né? Sem conhecimento nenhum, né? Só mesmo com o desejo e o sonho de empreender. E foi o que você pensava? Olha, foram anos difíceis, porém importantes para que eu pudesse, até nos dias de hoje, né, construir o que eu construí até aqui. Todo esse início foi muito importante, porque olha só, ali, além de aprender práticas do comércio, como comprar, vender, atender, abastecer, né? Sobretudo como lidar com o consumidor. Tudo isso foi muito importante. Porém, Silvana, nesse início aí, nos 3 primeiros anos, nós passamos por uma dificuldade muito grande ali para empreender, porque imagina você hoje, você ter um negócio e você não ter um automóvel, né? Você que tem um negócio pequeno, você que está assistindo aqui a gente, você sabe a dificuldade que é para você abastecer o teu comércio, né? Quando você é muito pequeno, geralmente o fornecedor ele não entrega para você, você que vai buscar. E você não consegue fazer estoque. Você não faz estoque, você sem um automóvel você tem a dificuldade para ir buscar. Então nós passamos por tudo isso e além dessas dificuldades para operar o negócio, Silvana, nós tínhamos também a dificuldade financeira, porque pagávamos as contas ali e chegava no final do mês, não sobrava quase nada ou não sobrava nada. Mas a gente se dava por satisfeito de ao menos fechar no 0 a 0. Que já é um grande ganho, coisa, né? Já é um grande ganho. Porém, eu conversando com meu irmão, a gente pensou o seguinte, isso aqui não vai dar futuro, né? A gente vai continuar aqui e nós não vamos crescer, não vamos alcançar, né, o nível, a expectativa de ter sucesso, de progredir. Esse pensamento de vocês foi depois de quanto tempo de loja aberta? Foi ali nos 3 primeiros anos. Estatisticamente, né, tem um estudo que se fala que as empresas que passam de 1 ano, elas tendem a permanecer no mercado. Então, o pior momento já havia passado. E também existem estatísticas que falam que até o primeiro ano você não ganha, né? Não ganha nada. Sim, muitas vezes você está colocando. Então, quando você menciona aí, pelo menos eu não ficava não ganhava, mas empatava, ficava no 0 a 0. Já estava bom, né? Estava ótimo, né? Essa loja, quando você começou, ela tinha quantos metros quadrados? Olha só, a gente fala um mini mercado, mas era tão pequeno que eu acho que era mini do mini. Só que daí, Silvana, deu um estalo e a gente pensou o seguinte, eu com meu irmão, nós pensamos o seguinte, eu acho que nós temos que ou desistir ou procurar um outro ponto na expectativa de ser um ponto comercial onde a gente possa ter uma demanda maior. Daí, até então não era Supermercado X, tinha um outro nome, né? Que era o nome que nós herdamos quando eu comprei essa mercearia, já tinha um nome lá, era Nossa Senhora da Aparecida, uma coisa assim. Só que daí, nós pensamos o seguinte, vamos procurar um lugar de periferia, porque aqui no centro de Guarulhos a gente não vai conseguir competir, né? Com os grandes, porque não tinha capital, não tinha tamanho, não tinha expertise, era impossível sobreviver no meio dos grandes. E aí nós fomos para o bairro dos Pimentas. O que nós fizemos, Silvana? Isso é muito interessante, é uma história bacana, né? Porque naquela época nós entendemos o seguinte, se a gente fosse para a periferia, e até porque lá naquela época não tinha grandes players, então existia uma possibilidade da gente colocar lá um mini mercado que tivesse uma venda razoável e que nós pudéssemos crescer efetivamente. Até porque a região era carente disso, né? Os grandes não se interessavam por essas regiões. Perfeito. Né? Então, a região tinha essa carência. Exatamente. Aí o que nós fizemos?
Naquela época, tinha acabado de inaugurar, né? Isso eu estou falando de quase 40 anos atrás, né? 30 e alguma coisa atrás. Naquela época, tinha acabado de inaugurar um conjunto habitacional, tinha sido entregue um conjunto habitacional de casas chamado Conjunto Marcos Freire. E aí nós conseguimos achar uma pequena casa lá, uma casa residencial, na avenida. E essa casa residencial, ela tinha 140 metros quadrados de terreno, 7 por 20. O que nós fizemos? Nós compramos aquela casa, fiado também, parcelado. Meu pai, naquelas alturas, também sabia fazer serviço de pedreiro. Aí nós arrumamos um pedreiro oficial e meu pai foi ser o servente desse pedreiro. Eles quebraram aquela casa e fizeram um pequeno salão. Um salãozinho, banheirinho no fundo. Falamos, aqui nós vamos montar um supermercado. E eu continuava lá com o mercadinho aqui no Jardim Santa Mena. Daí nós montamos ali as gôndolas, todas elas de madeira, né? Compramos as madeiras no gasômetro, né? Pedimos para um vizinho nosso que era metido a marceneiro, fazia ali as prateleiras de madeira, né? Compramos ali 2 checkouts usados, calculadora, né? Não era nem máquina registradora, era calculadora, né? E aí, nessas alturas, Silvana, enquanto a gente estava fazendo essas coisas lá, construindo e tal, isso demorou um aninho aí, um pouco mais de um ano para fazer. Lá no mercadinho a gente conseguiu comprar uma Brasília, porque nós não tínhamos carro, então era dificultoso para trabalhar e tal, né? E aí eu tô falando tudo isso para você, eu tinha 17 para 18 anos, né? Essa é uma curiosidade, porque assim, você é muito jovem. Sim. Para se arriscar tanto, né? Muito jovem também para ter essa mente tão empreendedora, ter convencido seus irmãos que eram mais velhos que você. Exatamente. Né? Convencido seus pais a te emancipar e acreditar, tanto é que você contando que seu pai foi ser servente, foi abraçar a ideia, então a gente está entendendo aí, gente, vocês entendem junto comigo, que ele convenceu, né? Quando a gente quer realmente uma coisa, tem aquele brilho nos olhos, a gente acredita, a gente consegue irradiar isso. Exatamente. Consegue convencer. Então, essa vontade que você tinha era tão forte que você acreditava tanto que talvez você nem percebesse. Exatamente. O tanto que você acreditava, a força que você tinha dentro de você, que fazia com que as pessoas acreditassem. Olha que isso é muito bacana. Porque muitas vezes os empreendedores, no meio do caminho, eles se perdem, porque eles param de acreditar neles por conta das dificuldades. Exatamente. E a gente está vendo aqui o Silvio falando de um início bem dificultoso, que com certeza, ao longo de todos esses anos, né, Silvio? Sim. Deve ter tido outros momentos de dificuldade, mas com dificuldades diferentes, mas que a gente não deve baixar a cabeça, a gente não deve desistir. Vontade de desistir a gente tem, não é verdade? Nossa, mas a gente tem que superar. Muita vontade de desistir, sobretudo porque nós sabemos que para quem é pequeno não é fácil, né? Para quem é pequeno, principalmente ali para quem está começando os primeiros anos, é um desafio atrás de outro, né? E tudo parece conspirar para que nós desistimos, né? Para que a gente decline no nosso negócio. Mas, voltando a falar da Brasília, nós compramos a primeira Brasília e aí, por ocasião, né, o meu irmão, ele, após o fechamento da mercearia, ele foi na casa da namorada de Brasília. E aí, para nossa surpresa, roubaram a Brasília na porta da casa da namorada dele, que hoje é a esposa dele. E aí nós voltamos a ficar sem carro novamente, né? Não foi fácil. Daí nós pensamos o seguinte, então vamos comprar depois de um tempo, né? Se recuperamos e compramos uma Saveiro, né? Porque nós éramos muito jovens também e a Saveiro era um carro um pouco mais moderno, né? Ele era um carro que também ele tinha carroceria, né? Dava para comprar as coisas ali e tal. E aí conseguimos com muito sacrifício comprar essa Saveiro. Porém, né, a Saveiro era utilizada 99% para o comércio e aquele 1% sobrava ali
um pouquinho de tempo era para lazer, né? Quase não tinha lazer, mas tinha um carro, ainda que fosse para levar, ir para lá e para cá, enfim. Só que aí, no domingo, quando fechou a loja, né? Que no domingo, naquela época, a gente fechava meio-dia. Paramos o carro na porta de casa e, infelizmente, roubaram a Saveiro de novo. Roubaram também? Roubaram de novo. Vida, hein? E a gente voltou de novo para a estaca zero. Daí, como nós pensamos, olha, a gente vai inaugurar aquela loja lá no Marcos Freire, então vamos partir para comprar uma Kombi. Né? E assim fizemos, compramos uma Kombi. E aí, quando a gente foi montar lá a loja do Marcos Freire, nós compramos mais ou menos umas 2 Kombi de mercadoria para poder colocar no mercadinho para poder inaugurar. E foi interessante na inauguração, porque no dia da inauguração nós não tínhamos comunicação, portanto não tínhamos telefone, porque não tinha celular naquela época, muito menos comprar um aparelho de telefone que era uma linha, né, que era muito caro. Então no dia da inauguração nós marcamos para um sábado, eu fiquei aqui, né, hoje é minha esposa, ela ficou comigo na época lá, e o meu irmão foi com meu pai. Como foi num sábado, o meu irmão mais velho foi também, né? Porque aí em seguida o meu irmão mais velho também declinou no emprego dele e veio com a gente, né? Aí foi o meu irmão, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi minha cunhada e um funcionário, o primeiro funcionário. Foram para lá, para fazer a inauguração. E foi tão marcante esse dia que eu fechava aqui 7 horas. E aí 7h30, no máximo 8 horas eu estava em casa. Só que naquele sábado eu fiquei o dia inteiro sem comunicação e muito curioso para saber como é que teria sido aquele dia lá, né? Que seria o dia da inauguração. Imagina. Porque a ansiedade, né? Fala, poxa, como que será que foi? Tal. Hoje não, hoje você acompanha tudo pela internet e tal. Mas naquela época... E aí, tudo bem, aí 8 horas estava em casa e tal. Falei, acho que 9 horas eles chegam aqui, né? Porque lá ia fechar 7 horas, 8 horas da noite. Eu pensei comigo, no máximo 9 horas eles estão em casa e vai me contar como é que foi e tal. Só que deu 10 horas ele não chegou, deu 11 horas ele não chegou. E aí começou a bater muita preocupação, porque o Conjunto Marcos Freire, o bairro dos Pimentas, naquela década, na época de 1990, 1995, era muito perigoso a região lá, né? Não tinha asfalto... Era periferia mesmo, a preocupação de assalto, essas coisas todas. Então eu comecei a ficar preocupado porque já tinha dado 11 horas da noite e eles não tinham chego. E aí começou a bater um desespero, porque passou do limite do horário que eles deveriam chegar, né? Só que aí foi dando perto da meia-noite e eles não chegavam. Aí eu falei... O que tinha acontecido? Eu falei, puxa, aconteceu alguma coisa e não deve ter sido coisa boa, né? Eu fiquei pensando, né? Pra você ter uma ideia, a agonia foi tanta que eu saí de dentro de casa e fui lá para a beira da esquina, porque a avenida onde eu morava, a minha casa ficava numa rua de trás, então eu tinha que sair, eu não aguentei, fui lá para fora. Quando deu 10 para meia-noite, a Kombi apontou, né? Deu uma seta e apontou, aí foi chegando perto, ele me viu, ligou para os alerta. Falei, putz, aí ele chegou, entrou rapidinho, colocou a Kombi assim na garagem. Eu falei, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Que demora é essa? Aí ele desceu, calma. Pegou uma caixinha de papelão assim, que ele tirou da Kombi. Ele falou, vem, entra aqui dentro de casa. Aí entrei, ele falou assim, tem 2 notícias para te dar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei, a loja foi um sucesso, mas a gente foi assaltado. Ele falou assim, não, abre essa caixa aí que eu vou te contar a notícia boa. A hora que eu abri a caixinha de papelão, cheio de nota, cheio de dinheiro, tudo bagunçado assim, sabe? Uma caixinha de papelão cheia. Ele falou assim, a notícia boa é que nós vendemos tudo e amanhã é sábado, amanhã é domingo, nós vamos abrir a loja e não tem nada para vender. Olha que bacana. E aí a gente foi conferir ali, né? Contar as notas ali e tal, né? E a gente, no primeiro dia lá da inauguração... O que vendeu lá no primeiro dia equivalia aos 30 dias do que eu fazia no mercadinho aqui do Santa Mena. Você vê que o planejamento e a visão empreendedora é muito importante, porque você foi para um classificado e ali você viu a oportunidade de entrar no mundo dos negócios. E você entrou.
pela sua perseverança, né, pela insistência, todo esse contexto que você contou. Entrou. Mas você começou a perceber, pela visão empreendedora, que aquilo também não era o ideal para você. Porque ali você não conseguiria competir com os grandes e não ia atender a sua expectativa de crescimento, porque você queria crescer. Exatamente. Então você pensou, aqui não vai dar, eu vou ter que procurar um outro local. E qual seria o melhor local? Então você busca um novo local, se programa, vê as dificuldades, né? Compra um imóvel, mesmo sem ter as condições. Vocês fazem a união, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Não a gente faz, sempre vai não precisar faz. de pessoas que estejam junto com a gente para poder incentivar, ajudar de qualquer forma, seja ela qual for. E aí você consegue dar o primeiro passo. E esse passo nessa loja do Pimentas, na loja do Marcos Freire. Marcos Freire. Com quase 150 metros quadrados, foi o início. Vamos colocar que realmente foi o início. Foi o início. Né? E hoje a sua loja, quer dizer, hoje são várias lojas, sim, né? Sim. Hoje nós estamos falando de quantas lojas? Hoje são 12 unidades, né? Com a maior tem quanto? A maior tem 2.500 metros de área de venda, né? E hoje, no total, nós empregamos 2.650 e poucas pessoas, né? E o Supermercado X hoje vive um outro momento, né? Mas, como eu te falei, nunca, do início não foi assim. Apesar desse momento aí, Silvana, né? Que realmente ali a gente percebeu que valia a pena continuar, né? Mas mesmo assim, ainda tive muitos momentos, ainda com esse fato, né, de comprovar que daria certo, teve muitos momentos que eu pensei em desistir. Porque a dificuldade de empreender, ela é terrível para quem é pequeno, não é fácil. É como, você imagina, Silvana, aquela cena dos espermatozoides ali, né? Milhões querendo fecundar e só passa um. A vida de quem empreende, para você, sabe, para você crescer, para você efetivamente você se consolidar, não é fácil. E eu tive muitos momentos em pensar em desistir. Vou contar aqui rapidamente uma passagem. Naquela época eu estava ali para os 18 anos, já tinha inaugurado lá no Marcos Freire, né? Mas eu tinha um sonho também ao mesmo tempo de ter uma formação acadêmica, né, de nível universitário. Porque nessa faixa de idade, né, para quem está nos assistindo também, eu tenho certeza que o público jovem vai assistir a gente, né? Como um garoto, Silvana, de uma família independente, de uma família pobre ou uma família rica, que tem um sonho de jogar futebol. Aí ele vai, ele treina, ele passa, ele vai crescendo, vai jogar em outro país e tal. E quando ele vai chegando ali perto dos 17, 18 anos, que ele vê que a coisa não é fácil, e aí ele chega para a família dele e precisam tomar uma decisão. Ou continua no futebol, ou para com o futebol e vai seguir a profissão do pai, que às vezes é médico, que é engenheiro, que vai trabalhar junto com o pai no escritório de advocacia e tal, ou vai jogar bola. Sendo que ele está jogando bola desde os 6, 7 anos de idade e quando chega nos 17, 18 anos precisa decidir se vai para a faculdade ou se continua jogando bola, mas sem perspectiva, que ele sabe que ele é um desses milhões de espermatozoides que lá na frente só vai passar um. Então, mesmo com a inauguração do Marcos Freire, eu tive momentos que eu pensei, tenho que parar com isso aqui e tenho que estudar, porque estudar e ter uma profissão, talvez eu tenha mais sucesso do que empreender. Mas foi uma decisão muito difícil, porque naquele momento, e ainda enquanto jovem, eu sabia que se eu fosse continuar, eu ia ter que me dedicar muito ao meu negócio. Muito mais do que aquilo que naquela época eu estava só começando. E, às vezes, para você ter um negócio consolidado, às vezes você demora 20, 30 anos para você consolidar o seu negócio. E naquela faixa de idade eu tinha que abrir mão da minha juventude,
que é muito difícil para um jovem querer trabalhar 15, 16 horas por dia, de domingo a domingo, sem ir para uma comemoração, sem ter vida social, sem estudar, sem namorar, sem foco, ir para né? balada, Para um jovem é muito difícil. É difícil, mas quando você tem foco, né? Tá determinado. Silvana, mas na hora de tomar uma decisão não é fácil. Mas quando você está muito determinado do que você quer, sim, você tem que fazer escolhas. Infelizmente, a vida nos dá as oportunidades e a gente tem que fazer escolhas. Muitas vezes a gente não consegue ter tudo, na maioria das vezes eu diria, né? Mas foi por isso, Silvana, que naquela ocasião, juntamente com meus 2 irmãos, nós decidimos mergulhar de corpo e alma e se dedicar ao negócio. Portanto, você que nos assiste, você que tem o seu negócio, aquele velho ditado de que o olho do dono é que engorda o gado, é fato, é verdadeiro. E ainda assim, Silvana, após ali mais alguns anos nessa trajetória, vontade de desistir, pensamentos de desistir continuavam nos assombrando. Sejam por uma sequência de assaltos, sejam pela dificuldade em torno de burocracia, seja pela dificuldade de fiscalização, de pagar impostos, de decepções com colaboradores, de decepções que a vida te põe ali no mundo corporativo. Olha, muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas e muitas vezes. Mas, como você mesmo falou, dentro da gente, aquele foco, aquela vontade de vencer, não tinha como desistir. E aí, efetivamente, nós lutamos, fomos cada vez mais buscando conhecimento, né? Daí eu falo da vida também do associativismo, que é muito importante. Eu até ia entrar nessa parte, mas antes eu queria uma curiosidade, que eu acho que é minha e de muitas pessoas também. Quando é que foi que virou a chave, né? E como é que vocês se prepararam para esse crescimento? Como é que foi? O que levou vocês a falar, olha, eu vou abrir agora a 2ª loja, a 3ª loja? Como que teve essa ideia e como foi que vocês se prepararam? Houve um preparo para isso? Exatamente. À medida em que a gente vai ali se aprofundando dentro da sua atividade, seja ela qual for, no nosso caso de supermercado, nós fomos ali se aprofundando, conhecendo outras histórias de sucesso, né? Procurando de alguma forma copiar no bom sentido, né? Porque você não tem nada de mal você conhecer histórias inspiradoras e tentar colocar aquilo no seu negócio. Então, a cada momento, né, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a gente foi se aprofundando, né, pesquisando. Aí entrou também, Silvana, a participação do associativismo, porque junto com outros empresários, né, quando você começa a olhar outros empresários não como concorrente, mas como histórias de sucesso para você se inspirar, isso também faz com que você cresça, né? Porque na vida empresarial, a gente tem que se espelhar em quem? A gente tem que se espelhar com quem está na nossa frente e que está fazendo algo que está dando certo, né? Sim, E se o meu vizinho estava crescendo e abrindo mais lojas, né? Se eu olhava para o meu negócio e falava assim, poxa, se ele consegue abrir mais lojas, né? Sendo que ele é um só e não está em todas as lojas ao mesmo tempo, se ele consegue, eu também vou conseguir. Então, começamos a estudar isso, começamos a pesquisar, aí você entra em entidades, né? Como eu participei muitos anos lá na APAS, hoje estou na Associação Comercial há muitos anos também, inspirando outros empresários, outros empreendedores. É no mundo empresarial que você se conecta, que você busca informação, que você troca informação, que você se inspira. Isso tudo foi importante para o nosso processo de amadurecimento. Então, aí nós partimos para
a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta loja. Quando nós chegamos na sexta loja, Silvana, a coisa começou a tomar uma proporção que, num determinado momento ali da sexta loja, nós precisamos recuar. Então é muito importante também o empresário ter essa sensibilidade. Saber quando tem que parar ou quando tem que recuar. Dar uma pausa, né? Então o que nós fizemos? Nós vendemos a sexta loja e voltamos para 5. Por quê? Porque naquele momento foi necessário voltar, dar 2 passos para trás, e aí começamos a estruturar os bastidores, né? Então tivemos que investir em material humano, né? Tivemos que fazer novas contratações, tivemos que melhorar a nossa gestão administrativa, tivemos que trocar sistema, tivemos que parar de expandir para investir em tecnologia, né? Então, em alguns momentos, não basta você crescer desenfreado, não, né? Você tem que puxar as rédeas, e assim nós fizemos quando estávamos na sexta loja, que recuamos para a quinta loja. Daí, aguardamos ali mais 2, 3 anos e aí retomamos novamente. Agora, nós atingimos um patamar de 12 lojas, né? Esse ano aqui estamos novamente fazendo uma lição de casa novamente, né? Porque a nossa empresa, esse ano, nós atingimos, né, e vamos ultrapassar o faturamento de 1 bilhão, né, no ano. E entendemos que é a hora de reajustar novamente. Então, esse ano aqui nós estamos novamente mexendo com o software, trocando e nos preparando para os próximos 4 anos. Então, assim, já temos um planejamento, né, para a nossa empresa em até 2024 chegar no faturamento de 3 bi. Então, assim, nós já estamos ali numa outra fase, né, onde estamos preparando o terreno, né, para a expansão ainda maior. Que é uma coisa muito importante. Eu lido com empresários todos os dias, né? Eu sou contadora por formação, tenho um escritório de contabilidade, e a gente vê a dificuldade para eles se manterem no mercado, mas a dificuldade maior é entender a burocracia e ele entender do seu próprio negócio. E ele ter esse olhar de o que é melhor para o meu negócio, o que eu quero para o meu negócio e o que eu estou planejando para o meu negócio. E o fato de você parar, planejar, você consegue ter a visão de que aquilo que você está fazendo não está tão correto. Exatamente. E que de repente não vai dar tão certo dentro do que você planejou. Então, que é melhor recuar, né, como você fez, vender a loja e dar um passo para trás, tomar aquele fôlego, reestruturar, porque você viu que precisava da tecnologia, precisava de outras coisas que eram mais importantes naquele momento, para você ir para frente depois, num outro momento. Que aí agora, quando você alcança 12 lojas e você alcança nesse momento uma reestruturação e você vem falar com muita propriedade e conhecimento para falar, agora nós estamos estudando, fazendo todo um planejamento para os próximos 4 anos. Exatamente. Isso é o que é o bacana, né? Exatamente. É você conhecer do seu negócio, você está com uma equipe bem estruturada, Sim. Você está com pessoas que estão buscando conhecimento, né? Porque você vai buscar, conforme você vai crescendo, você vai buscando mais players que vão te dar condições que são melhores que você. Exatamente. Né? Porque você tem que ter essa humildade de procurar pessoas melhores que você em assuntos que você não é tão bom. Exatamente. Né? Para poder fluir cada vez mais o seu negócio, para a coisa alavancar. Você me diz uma coisa, você tem os seus irmãos são seus sócios, não é isso? Sim, nós somos em 3. E cada um cuida de um setor, como é que é? Exatamente. Hoje, a nossa empresa, os meus 2 irmãos estão voltados à área comercial, né? Portanto, então, comprar e vender com eles, né? E a minha parte é toda a outra parte, né? Todas as outras partes que você imaginar de uma empresa, fica comigo. Ah, bacana. Né? Então,
né, todos os outros assuntos aí que, né, são diversos aí, eu estou à frente de todos esses assuntos. Mas olha só, Silvana, realmente, para quem empreende, né, e para quem está começando, e para quem é pequeno ou médio, realmente o empresário, ele tem que efetivamente conhecer muito do seu negócio, ele tem que estudar muito o seu negócio, ele tem que olhar sempre para quem é do mesmo ramo que ele, entender o que o cara está fazendo, tentar ser, ao menos, se não melhor do que o concorrente, mas que seja no mínimo igual, né? E, sobretudo, a dificuldade que a gente fala, né, os desafios do pequeno e do médio empresário, é enorme, porque, olha só, as obrigações de uma grande empresa e de uma pequena empresa são iguais. São iguais. Né? Só que uma grande empresa, ela tem um corpo jurídico, ela tem um corpo contábil, né? Ela tem um corpo financeiro, ela tem uma estrutura completa. Agora você imagina o pequeno empreendedor tendo que tomar uma decisão jurídica. Porque por mais que você tenha ali um bom advogado, né? E o empresário que está nos assistindo, ele sabe disso, a palavra final é dele. O advogado, o contador, o financeiro vai falar, ó, você tem essa e essa opção, e você vai escolher qual que você quer. E muitas vezes ele está jogando em todas as áreas. Ele está jogando em todas as áreas, ele está fazendo financeiro, ele está fazendo parte do contábil pessoal dele ali, né, interno, ele está fazendo internamente o jurídico, internamente o financeiro. Então a coisa não flui muito. Então essa é a importância de você ir entendendo, você ir crescendo de forma estudada. Exatamente. Né? Essa é o diferencial. Tanto é, né, Silvana, que hoje nós estamos vivendo um momento que, se a gente olhar para trás, né, aquele empresário que só ficava atrás do balcão, ele não sobreviveu. Por quê? Porque ele era muito bom de comprar, mas ele não era bom de administrar. Né? Então, a gente brinca, né, que aquele comerciante antigo, né, que comprava, falava assim, comprou por R$1, põe 30% aí, põe a 1,30 para vender. Né? O famoso comerciante na época, né? Assim, determinado. Isso. Já houve aquela época, né? Hoje não dá mais. Hoje, não basta você ser um comerciante, hoje você tem que ser um empresário. Né? Muda muito. Então, você tem que cada vez mais, né, estar antenado no teu negócio e sempre frequentando ambientes onde você vai encontrar empresários que falem a mesma língua que você. E nessa jornada que você teve, né, durante esse tempo todo, você encontrou algum mentor, alguém que te inspirou a você seguir esses caminhos que você trilhou até aqui? Olha só, Silvana, na verdade, eu nunca tive nenhum mentor diretamente, né? O que eu tive, né, e tenho até hoje, dentro de mim um desejo, né, o desejo que eu tinha lá atrás continua sendo ainda o mesmo desejo que eu tenho hoje, que um homem que saiu do zero e que sempre quis, né, e continuo querendo, quando olhar para trás, deixar um legado, né? Eu sempre quis ter o meu negócio consolidado, eu sempre quis ter o meu negócio despontando com os grandes players, né? Eu sempre quis, sempre tive esse desejo de poder também gerar emprego para as pessoas, né? Sempre tive esse desejo de ser um empresário onde eu pudesse efetivamente, né, dar exemplos bons para quem está querendo empreender também. E quando a gente olha para trás, a gente vê que muita coisa disso já está acontecendo. Mas a gente chega num determinado momento da nossa carreira profissional que você faz as coisas não é por dinheiro. Você faz as coisas porque você sabe que você tem capacidade de ir mais longe. Então, hoje, quando a gente abre uma loja, né, a nossa felicidade, o nosso orgulho é de ver se materializar mais aquele sonho. Então, o dinheiro é só uma consequência. Né? Verdade. Então, o meu mentor mesmo
eu acho que ele está dentro de mim, porque eu sempre estou alimentando esse desejo, né, de querer deixar esse legado para futuras gerações. Então, eu sempre vou buscar conhecimento, né, vou ver o que o cara que está no meu ramo, o que ele está fazendo, o que está dando certo. Eu vou copiar quando tem que copiar. E a APAS te ajudou muito nisso, não te ajudou? A APAS me ajudou muito porque era nisso. o mesmo segmento, né? Isso, o mesmo segmento, né? E, assim, toda a entidade, ela é muito importante, né? E aí fica aqui também o convite para você que tem o seu negócio, né? Fazer parte de uma entidade de classe, né? Assim como a Associação Comercial hoje, que nós temos aqui diversos empresários de vários segmentos. Tudo isso é muito importante, Silvana, porque é num ambiente como esse que a gente vai encontrar pessoas que convivem, né, e sente na pele aquilo que a gente passa no dia a dia. E com toda certeza você vai poder ali, né, abrir, né, para essas pessoas, né, o seu sofrimento, a sua dor, né? E quando você tiver sucesso, você também vai poder compartilhar isso com as pessoas. Então, não tem como você, por exemplo, querer pegar aí um conselho, ou você querer tirar uma dúvida com quem não não vive aquilo que você vive, né? E o legal dessas entidades, né, voltadas para o mesmo segmento é isso, porque a dor de um é compartilhada com o outro, porque é o dia a dia, né, tá ali sempre no mesmo segmento, com as mesmas dificuldades, com os mesmos acertos, né? Sim. Então a minha dor é a sua também, eu já passei por aquilo, já achei a solução, eu posso te dar o caminho das pedras e muitas vezes é muito simples, mas você não está encontrando. Sim. Então é uma coisa muito bacana. E as entidades, né, quando a gente fala de associações, entidades de classe, ela ajuda muito porque ela já entende desse suporte, né? Ela já trabalhou muito isso e não tem como você participar de uma associação, de uma instituição assim e você continuar da mesma forma. Tem um crescimento muito grande, né? Exatamente. E eu posso falar até com mérito, porque eu acho que eu mudei muito, melhorei, avancei horrores desde quando eu vim para a associação comercial. Foi um divisor de águas, né? Foi uma coisa assim muito grande. E olha que eu relutei para vir, viu? E hoje você está agora já na segunda gestão como presidente da associação comercial. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas é um empresário de sucesso, é um homem que tem todas essas lojas, deve ter uma agenda que é uma loucura, que realmente né? Eu sei que é. Então, o que te trouxe para vir até a associação e aceitar o desafio de ser o presidente, de presidir uma associação do tamanho, da magnitude da CE com essa expectativa? Qual foi o seu plano de ação? Olha só, Silvana, primeiro que eu não tive esse planejamento de ter como no meu currículo ser o presidente da associação comercial. São acontecimentos que acontecem na nossa vida. E daí, quando chega para você, você não pode correr, você tem que enfrentar. Oportunidades. Exatamente, são oportunidades. Como eu já venho, né, nessa trajetória de associativismo, quando eu comecei efetivamente a frequentar a associação comercial, e aí eu pude fazer um comparativo de outras entidades, né, eu percebi que na associação comercial nós temos ainda mais oportunidades, até mesmo daquelas quando você tem uma entidade que é efetiva de um segmento. Portanto, uma entidade, uma associação comercial, ela te dá uma abertura, um leque muito grande, porque você tem no seu quadro de associados diversos segmentos, né? Portanto, você tem um leque maior para você trabalhar, você tem um leque maior para você gerar network, né? Você tem oportunidades maior de contribuir com outros empresários, né? No meu caso, como empresário do ramo de supermercado, quando eu, por exemplo, através aqui mesmo desse nosso bate-papo, desse programa maravilhoso, né, que está sendo inaugurado hoje aqui, olha só que bacana,
independente do ramo de atividade, né, você contar a sua história, você mostrar, né, como você empreende, como você cresceu, como nasceu o seu negócio, falar um pouco das dificuldades, isso gera conhecimento e oportunidade para qualquer tipo de atividade. Portanto, como empresário, e hoje à frente, né, presidindo a associação comercial, eu vejo uma oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento para aqueles que estão empreendendo, para aquele que é pequeno, para aquele que muitas vezes pensa em desistir, para aquele que está passando por dificuldades, né? E, ao mesmo tempo, Silvana, uma entidade como a Associação Comercial, nós temos a oportunidade de fortalecer, né, vários segmentos como o comércio, como a prestação de serviço, como a indústria. E só um segmento, só uma associação, ela tem essa oportunidade de congregar com todas essas atividades, e eu vejo isso como uma vantagem em relação àquelas outras entidades que congregam segmentada. Uhum. E nós temos aqui realmente um gigantesco mar de oportunidades, né? Onde não só a gente contribui, mas como a gente também é retribuído, né? Através dos networks, através de novas parcerias. O Supermercado X hoje utiliza muitos serviços de colegas, de parceiros que nasceu dentro da associação comercial, que nós conhecemos nos encontros, né? Porque eu sempre digo que você melhorar o seu negócio, você melhorar a rentabilidade do seu negócio, você melhorar o seu resultado, nem sempre é você vender mais, né? Network faz muita diferença. Network, imagina você ter ali um fornecedor que não está mais acompanhando o seu dia a dia, não está acompanhando o grau de expansão do seu negócio. O fornecedor, às vezes, ficou um pouco para trás, o prestador de serviço ficou um pouco para trás. Às vezes, você, num network que não é do seu segmento, você conhece ali um prestador de serviço, porque, obviamente, ele vai ser de outro segmento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, você conhece ali um prestador de serviço de facilities lá. Você, às vezes, está pagando caro, você troca por um mais barato que é mais eficiente. Sim. Então, no final, você gerou resultado. Então, o que eu falo, nem sempre vender mais significa que você vai ganhar mais, né? Então, a associação comercial, né, na nossa gestão, inclusive a qual a Silvana faz parte também dessa grande transformação que a associação comercial na cidade de Guarulhos vem construindo. É um momento de rebuliço, né? É um tsunami. É um tsunami. Nós, hoje, a gente ouve muito, é muito comum, né, Silvana? A gente ouvir aqui na cidade de Guarulhos, empresários, muitas pessoas dizendo, nossa, como a associação está diferente, como ela está movimentada, quantas ações vocês estão fazendo, né? Como eu ouço as pessoas hoje comentando que a associação comercial ela está muito mais pujante, né? Foi uma gestão de muita inovação. E tá uma palavra que está muito em moda, mas não é uma inovação com tecnologia, é uma inovação com humanização, com ações, né? Nunca se fez ações tão fortes, né? Sempre foram feitas muitas ações, claro, mas nunca o associado esteve tão próximo de toda a diretoria, de toda a casa, né? A gente vê compartilhado não só da diretoria, principalmente da presidência, essa preocupação de trazer o associado, de abrir a porta, de dar espaço para ele, de agregar valor, de prestar um serviço que ele possa usar e ter realmente um retorno com aquele serviço que está sendo oferecido, né? Ele fala, olha, realmente esse serviço me interessa e agrega. Como, por exemplo, o Café de Negócios, que é sucesso absoluto na cidade, né? Que foi ideia de um dos diretores, e está trazendo muitos negócios, gerando negócios entre as pessoas que participam. Então, isso é muito bacana. Essa é a ideia, né, de uma associação, é agregar valor para as pessoas que participam, né? A gente, todo o nosso time, né, toda a nossa diretoria, toda a nossa equipe aqui da Associação Comercial, a gente se sente muito feliz com os resultados, né? Para você ter uma ideia, Silvana,
a associação comercial, em todo o estado de São Paulo, nós somos mais de 400 associações, né, nas cidades, em todo o estado de São Paulo. E a nossa federação, que é a FACESP, né, nós estamos ali sempre despontando entre os primeiros colocados, né? E as nossas ações, elas têm servido, né, de exemplo para outras entidades. Então, isso demonstra que efetivamente nós estamos inovando, né, e entregando valor para o nosso associado. Desde o primeiro dia, quando eu assumi a associação comercial, eu coloquei o seguinte foco. Não faz sentido qualquer empresa, empreendedor, pagar uma contribuição, né, se ele não tiver retorno, né? E ele ter retorno significa ele frequentar a entidade, mas para ele frequentar tem que ter um atrativo. Ele vai frequentar como? Vai vir aqui tomar um café? Tudo bem, é claro, as portas estão abertas, ele pode vir, mas o que mais nós podemos entregar para ele que efetivamente quando ele receber a mensalidade, né, e se ele tiver que escolher, porque a gente que é empresário, a gente vive mês a mês ali cortando despesa, né, Silvana? A gente fica procurando as despesas para cortar. Então, o que eu pensei, né? Como que eu quero, o que eu tenho que fazer para quando o empresário for ali pegar o boleto da associação comercial e outros, e se ele tiver que escolher algum daqueles ali para não pagar, que não seja da associação comercial. Porque ela encontra valor nisso, né? Isso é então, bacana. Nós implantamos aí, né, como você deu o exemplo, o Café com Negócio, que é um sucesso, que os associados totalmente de forma gratuita participam e têm oportunidade de demonstrar o seu produto, divulgar a sua marca, né, fazer uma distribuição de cartão naquele dia, conhecer novos parceiros, participar de todo o processo ali do Café com Negócio, conhecer empresas. É muito bacana porque nós fazemos network, as pessoas vão, tem degustação, as pessoas saem felizes, contentes. A gente brinca, Silvana, que na fila para fazer ali a inscrição para pegar o crachá, o pessoal já está fazendo o pessoal já está trocando cartão. Então, eu acho que é realmente uma revolução para a associação comercial. E nós estamos só no começo, porque pegamos 2 anos de pandemia, então as nossas ações elas foram interrompidas, mas agora nós estamos em pleno vapor. Não, né? mas todo esse período que foi de pandemia, a gente trabalhou bastante nos bastidores e a gente está tirando toda essa diferença agora, acho que não tem problema nenhum. Então, quem não participa do Café de Negócios, venha participar. Quem ainda não conhece a Associação Comercial, venha conhecer, vai ser recebido de braços abertos. E Silvio, para encerrar, gostaria de perguntar para você, e futuro? O que você tem programado para o futuro? Do X, da Rede X, você já falou. Agora, e Silvio, pessoa? Bom, hoje, como pessoa, a minha prioridade é a saúde, né? A minha prioridade é trabalhar muito num negócio que eu amo, que eu gosto de fazer, que é supermercado. A minha dedicação também à frente da associação comercial. Afinal de contas, quando a gente entra em um determinado negócio, a gente entra para fazer a diferença e a gente entra para jogar o jogo e para ganhar o jogo, né? Não é só para disputar, né? A gente entra efetivamente para ganhar o jogo. E como eu te falei, né, cuidar muito da saúde, porque a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Principalmente depois de que você vai amadurecendo e os anos vão passando, né? Você tem que cuidar da sua saúde. Fica aí também, né, uma observação para você que nos acompanha, né? Não adianta só você trabalhar, né? É óbvio que tem momentos que você tem que priorizar 15, 16 horas por dia, como eu fiz muitas décadas, trabalhei 15, 16 horas por dia. Mas, quando você chega a uma certa idade, você tem que procurar um médico, você tem que fazer seus exames de rotina, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer uma atividade física, porque isso é prioridade, né? Isso é prioridade. E estamos à frente da associação comercial, procurando aí contribuir com uma sociedade melhor,
contribuir com uma cidade melhor, porque se a gente, Silvana, se a gente fortalece o nosso comércio, se a gente tem, né, se a gente oferece condições e uma entidade tem que fazer isso, né, de dar condições para aquele comerciante, aquele prestador de serviço, aquele industrial, manter o negócio dele, né, ele vai manter os empregos, ele não vai dispensar ninguém. E se ele manter os empregos, a tendência é que ele possa crescer e contratar mais. Ele contratando mais, nós vamos ter uma cidade melhor, porque vai gerar mais imposto, vai consumir mais. Então, nós, aqui na Associação Comercial, todos nós estamos dando a nossa contribuição para que, de fato, a cidade de Guarulhos, que é o lugar que a gente mora, que a gente cria os nossos filhos, a gente quer ver uma cidade melhor. Então, não adianta só reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. É isso aí. Silvio, agradeço muito o seu tempo, de você ter vindo, ter falado aqui com a gente, ter contado a sua história, falado das suas dificuldades, dos seus acertos também no seu negócio. E eu quero desejar muito sucesso para você, que você continue sendo essa pessoa extremamente simples, que eu acho que é a sua marca, né? Obrigado. Essa simplicidade que você tem, esse contato de olhar nos olhos de todas as pessoas, não importa cargo, não importa nada. Aqui a gente sabe que o Silvio trata todo mundo igual. Eu acho que isso é um diferencial muito bacana, né? Saber ouvir, saber falar e que todo mundo é a mesma pessoa, não importa cargo e nem crachá. Né? Nada. Isso é muito importante. Então, eu te desejo muita sorte, que outras oportunidades apareçam. As oportunidades são sempre silenciosas e muitas vezes são únicas, né? Sim. Então, eu te desejo muita sorte. Silvio, obrigado por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Essa foi a primeira edição do Empreendedorismo e Negócios. Até breve.